Olá pessoal, hoje quero conversar com vocês a respeito do Honda HR-V. Conheci ele agora há pouco e vamos mostrar as primeiras impressões que tivemos do carro. Primeiramente o desenho, né? Eu achei um desenho bonito, é imponente. O carro por fora parece maior do que a gente vê, o que ele representa pelas fotos, principalmente por causa dessa dianteira, com esse efeito que é muito usado hoje em dia, de deixar os faróis bem na extremidade, faz o carro parecer mais largo do que é. E as caixas da roda, formato bem abaulado ali. Apesar disso, ele, diante da concorrência, ele não é tão alto assim. Daqui a pouco eu posto as medidas para vocês, comparando com os outros modelos. Mas para a categoria, ele tem pouca altura total. A altura do solo está dentro do padrão, mas a altura total dele é baixa. Mesmo assim, isso não compromete o espaço interno dele. Então, por fora, o que mais chama atenção, além dessa dianteira que joga os faróis bem para a extremidade, ele foge do padrão caixote, né, que muitos SUVs usam. Ele trabalha uma linha em que deixa a traseira como se fosse uma queda suave, como a de um coupé, um desenho que lembra mais um hatch do que um SUV mesmo. Além dessa queda suave, ele tem a maçaneta embutida na porta, na coluna C, e esse desenho ele percorre toda a lateral, passando por baixo da maçaneta dianteira e indo parar lá na dianteira, perto da caixa da roda. É um desenho, para mim, eu achei bonito, original, foge do trivial que a gente tem visto e faz o carro ficar bem longe do desenho do Fit, né, que é a base que ele é derivado. Não lembra em nada o Fit. Então temos essa dianteira. Aqui já um ponto que nós saímos perdendo em relação ao modelo do exterior é o farol de parábola simples, né? Lá fora ele tem um farol mais bem elaborado, com LEDs. O aspecto é simples, mas nem por isso o carro fica empobrecido por causa disso. Apenas é uma pena que não chegou para cá o farol em LED. O desenho em si é bonito. Como já falei, o teto tem essa queda suave, tem o rack com dois arcos, um acabamento brilhante. Atrás, a lanterna em duas seções, né? Com parte dela no tampo porta-malas, a outra geralmente quando querem economizar recursos deixa só de um lado, mas aqui o desenho está bem elaborado. Existe uma seção em plástico escuro, bem grossa para dar uma sensação de robustez, mas também molduras na caixa de roda, um defletor como um aerofólio na traseira. Então o desenho para mim ficou bem resolvido. Outro detalhe que não veio para cá, o teto solar, né, que eu também acho que poderia ter sido um diferencial, ficou faltando. O desenho na lateral é limpo, ainda mais com essa coluna C escondendo a maçaneta e essa linha que percorre toda a lateral. A dianteira, que eles dizem no formato de bumerangue, e que envolve tudo como se fosse uma peça só, a grade, as entradas de ar e o farol. A versão básica não tem o farol auxiliar, embora dificilmente vamos ver na rua essa versão básica. O desenho das rodas, alguns criticam, dizem que é um desenho antiquado, né?
está sendo padrão em toda a linha Honda, essa roda com os detalhes pretos. Tem que ver se todas as versões possuem o pisca no retrovisor. Essa versão aqui tem esse pisca no retrovisor. Antes de eu falar do interior, vamos... A questão das medidas, eu vou pôr um gráfico aí na tela para todo mundo ver. Vocês vão perceber que ele está dentro da média do segmento. São 4,29 m de comprimento. O comprimento ele fica atrás apenas do Duster da Renault. A largura 1,77 m, que é a mesma do Export. A altura dessa nova safra ele só perde para o Peugeot 2008. São 1,59 m de altura, 1,56 m Peugeot 2008. Isso gera um perfil mais esguio nele, ao contrário do formato de caixote que já tem o Duster, o Export e até mesmo o Renegade que está vindo aí. O entre-eixos é um dos melhores também, 2,61 m, perde só para o Duster de 2,67 m. Aliás, a questão do... Fala só das medidas, né? Internas eu achei boas, né? Deve só perder para o Duster. Não tem aquela sensação de habitáculo apertado que a gente sente no Export, apesar das peças em vários volumes ali. Então, sobre o interior, chave canivete. Essa chave, em relação ao Civic, ela não tem o acesso ao porta-malas, o botão para ter acesso ao porta-malas. Por dentro, já a princípio na forração das portas, o acabamento é acima da média da concorrência. Fica muito acima do que você encontra nas versões mais caras do Eco e do Duster. Pelo que eu senti, esses dois modelos vão ter que retrabalhar o interior deles para se manter competitivo diante do HRV e da nova safra que está vindo aí. Então a porta é bem elaborada, tem uma parte em tecido, outra com couro, é bom ao toque. A impressão que dá é que o interior ele é bem próximo ao da linha do Civic. Temos regulagens nos bancos, regulagem de altura no volante, sem profundidade, só regulagem de altura. Uma coisa que tinha me incomodado bastante nas fotos é a saída de ar. Mas, vendo o carro ao vivo, ela não incomoda tanto, né? Esse formato meio que exagerado das três saídas de ar, uma ao lado da outra, ali bem na horizontal. Cada uma dessas três elas tem um acionamento independente. Claro que gera uma falta de simetria no painel, mas olhando assim ele casa com o ambiente. Nas fotos realmente ele choca bastante, mas no modelo assim, tendo contato com ele, não incomodou tanto assim. No console central, o ar-condicionado, que nessa versão intermediária ela é por botões físicos. Na versão topo de linha ela é acionada por uma tela sensível ao toque. Eu prefiro os botões físicos, que é muito melhor para se situar. Também nesse console central temos aquele recurso de tipo 2 andares, né? Não sei qual é a vantagem prática disso. Se no dia a dia isso é questão estética, ele esconde bastante fiação. Você pode deixar ali embaixo o celular carregando, acionado, enfim. Em alguns países essa base aqui, você joga o celular, ele carrega sem fio o celular, né? É um opcional bem caro que existe por lá. Por isso que eles estão começando a criar esse espaço aqui. Mas esse modelo aqui eu particularmente não gosto. Acho que, acredito eu, né, que no dia a dia deve ser bem um estorvo esse tipo de projeto aqui. Mas importante que tem ali, né?
Alguns nem isso não tem. Apesar do projeto ser estranho, ele está adiante da concorrente. A parte central, a alavanca do câmbio CVT, que simula as 7 marchas virtuais, descansa-braço, vários porta-trecos. Então o desenho é um desenho atual, bonito. Temos ali o velocímetro, quando você aciona a chave, né? Ele corre todo, o ponteiro corre todo o relógio. Várias informações para o motorista. Botões para acionamento do rádio, de telefonia também. O acionamento para o combustível. Então, no geral, falando aqui da parte dianteira do carro, o aspecto é bom, é acima da média, bem acima do que a concorrência oferece hoje. Se você vier com a mentalidade de achar um concorrente do Eco e do Duster, você vai perceber que é outro mundo. É como se fosse o interior de um Civic, é muito mais próximo do interior de um Civic, que é um interior bem mais decente, do que o que a concorrência oferece. Eu gosto das medidas do interior do Duster, mas a aparência é muito pobre pelo preço que é cobrado. O HR-V já tem um acabamento bem condizente com o preço dele. Eu gostei. Esse interior, boas medidas e é confortável. Bem desenhado, um projeto moderno. Aqui na parte traseira, a gente já percebe que para chegar até ela através dessa maçaneta embutida na porta, como se fosse escondida, né? Um recurso para imitar como se fosse um carro 2 portas. Temos aqui também, né, o mesmo bom estofamento de dianteira, que geralmente o pessoal capricha na parte dianteira e atrás não tem nada. Aqui não. Temos o bom acabamento também, mais tomadas e um recurso semelhante que a gente já encontra no Fit. É derivado do Fit, então é de se esperar. O sistema que você pode rebater os bancos e ele deixa plano o assoalho. É bom, é um sistema bem mais fácil de operar do que o da concorrência. Você quase tem que arrancar todo o banco, uma operação bem demorada, que é simples. Você rebate, você já tem o assoalho plano e a carga ampliada no carro. Aqui do teto vem o cinto retrátil também para o passageiro do banco no meio. Temos aqui atrás também uma tomada. Não há saídas de ar condicionado para quem vai atrás, mas está dentro do que o segmento oferece. Então atrás também nós temos boas medidas, conforto. Novamente digo, deve perder para o Duster em medidas, mas o conforto é muito maior. Os detalhes bem elaborado, houve um cuidado que você percebe que há um capricho maior aqui dentro do que a principal concorrência atual oferece. O porta-malas é amplo, bem revestido, tem uma boa altura. Segundo a Honda são 431 litros, tem boa medida, são 431 litros, abaixo dos 475 do Duster, acima dos 362 da EcoSport e muito superior ao do Renegade, que virá aí com 260 litros. Mas com relação ao HR-V, bom, eu ia falar depois disso, mas vou dizer já. Eu acho que, embora a Jeep diga que queira evitar comparações com o HR-V, principalmente por suas versões a diesel, mas a questão aqui, o HR-V eu senti um nível acima do que o Duster e o Eco oferece. Ainda não conheci o Renegade, mas temos aí que eu acho que esses dois são um novo patamar e o HR-V com o Renegade vão forçar a concorrência vão promover um desequilíbrio aí
E a Ford e a Renault vão ter que se mexer para acabou o conforto deles, né? A zona de conforto que eles estavam, né? O mercado percebeu, o pessoal de fora, que isso é muito lucrativo, né? Você erguer um hatch como o Fit aí, fazer um derivado dele mais alto, mas a HRV está caprichado. O porta-malas é grande, é bom salientar que o step é temporário, né? Felizmente não temos aquele recurso que eu acho triste do step externo, né? Que na maioria dos casos são adaptação, você tem que, para chegar ao porta-malas, tem que abrir o suporte do step, depois abrir o porta-malas. No caso do Export, a solução é melhor, já está fixa, bem acoplada na porta, porém isso gera uma medida, por exemplo, o comprimento do HRV são 4,29 m, só perde para o Dust. Aí atrás dele vem o Export com 4,24 m, contando com o Step, que são de quase, são uns 20 centímetros de Step. Então dessa safra que nós estamos tendo aí, a Export, sem contar o Step, ela é em média 20 centímetros menor que a concorrência. Então o Step, aqui no caso, para não ocupar muito espaço, o Step é temporário. Alguém vai reclamar, mas hoje em dia raramente, é muito difícil ver alguém trocando pneu. E o Step temporário está ali, gerando assim um bom espaço. Novamente falando daquele recurso que gera um compartimento plano no veículo, graças a esse porta-malas. Outra solução muito boa que eu gostei do HRV. O porte dele está dentro do segmento, o entre-eixos dele só perde para o Renault Duster, como eu já falei, o espaço é bom. E além de as medidas serem boas, o carro foi muito bem elaborado por dentro. Para finalizar, é bom lembrar, né, que essa versão aqui que eu estou apresentando, ela está na faixa dos R$80 mil. Então ela é um certo ponto, também na questão do preço, supera, mas ela entrega, na minha opinião, entrega a mais que o Duster. Embora a Jeep não queira, com certeza haverá a comparação com o Renegade, do qual ainda não posso falar muito sobre ele. Também ainda virá em breve o Peugeot 2008. Então, como eu falei, vai gerar um desequilíbrio muito grande para a Renault e para a Ford, que reinavam sozinha nesse segmento, que nasceu, na verdade, é engraçado ver como as coisas tomam rumo, nasceram de uma necessidade lá nos anos 90, quando tínhamos a Blazer derivada da S10, num veículo com a mesma, uma capacidade semelhante da Blazer, mas com dimensões menores. Agora as dimensões estão devagar subindo, ou seja, estamos indo para um caminho inverso agora, né, retornando. Bom, a motorização é a mesma do Honda Civic, só temos a 1.8 flexível, são 140 cavalos e curiosamente no álcool ela entrega menos, 139. O torque é 17,3 kg na gasolina, 17,4 no álcool. A transmissão ela pode ser manual na básica apenas, na versão de entrada, aquela que eu falei que dificilmente veremos nas ruas, e as demais contam com a CVT de 7 marchas virtuais, né? Então a questão do câmbio CVT, ou ama ou odeia ele. Muita gente reclama que é a sensação de carro elétrico, que é uma constância, você não sente trocas de marcha, possui o câmbio CVT. Não posso opinar sobre ele, oferece rodas aro 17. O desempenho, pelo que eu pude ler, o desempenho do motor é adequado, não surpreende, mas também não decepciona.
para um carro que pesa quase 1.300 kg. O câmbio opera bem. Houve uma reclamação com relação ao ruído. O ruído está acima do que já é entregue no Civic. Com relação ao consumo, ele obteve nota A do Inmetro, que é um ponto bom. Eu tenho os dados com CVT, não tenho os dados com o câmbio manual. Então são o consumo na gasolina na cidade são 10,5 km por litro, no álcool são 7,1 km por litro. Na estrada 12,1 km por litro de gasolina, ou no álcool 8,5 km por litro. Então é isso, eu quero encerrar sempre com aquela questão se eu recomendo ou não. Eu achei o produto muito interessante, está bem acima do que o mercado interno oferece e eu recomendaria. Acho que o carro é o novo patamar de preço que nós temos aí, não temos como correr disso. Diante do cenário econômico que nós estamos, de inflação, os carros vão alcançar patamares maiores, né? O ponto zero está indo para 40 mil, sem querer questionar se a realidade é correta ou não. Ele está dentro do que a faixa do mercado pede. Então o produto é interessante. A questão mecânica, por ter tanto a base do Fit quanto a motorização do Civic, isso também já é um ponto a favor na questão de manutenção. O desenho é atual, o conforto é acima do que a concorrência tem trazido até aqui. Então eu não sei dizer, porque eu ainda não conheci. Temos o Renegade e o Peugeot 3008 ainda para a gente ver. Mas não tem como dizer se é no momento a melhor opção. Mas que é uma das melhores, isso eu não tenho dúvida. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que me aguentou aí até agora. E em breve nós teremos aí o contato com o Renegade. Já estamos agendando. Aqui não é tão simples assim, na cidade onde eu estou, conhecer um veículo novo. Infelizmente, os concessionários têm bastante preconceito ainda com relação a alguém colocar uma câmera dentro da loja. Mas nós vamos conseguir sim, haverá uma concessionária Jeep na minha cidade, uma das 120. E como eu digo, o meu palpite para esse ano não tem como saber desse segmento quem será. Alguns estão proclamando, vai ser o HR-V que vai destronar o Duster, o Echo, vai ser o Renegade. Eu não tenho palpite nenhum nesse sentido. O único palpite que eu tenho é que vai gerar um desequilíbrio. Acabou a zona de conforto da Renault e da Ford. Com certeza as vendas vão se fragmentar. Todo mundo vai ter uma fatia do bolo e vai ser bastante dividido aí entre toda essa concorrência que está surgindo. Muito obrigado e até a próxima.